Pessoal, continuando a falar um pouco sobre HTML, né? Mas agora já um pouco aplicado naqueles exemplos que a gente vinha fazendo, eu vou fazer um formulário para que o usuário possa inserir os dados para a gente gravar, tá? Então, eu vou fazer esse exemplo aqui nessa minha tabela simples e eu vou pedir para vocês fazerem aí, e se estiver dando problema, vocês me procurem para a gente resolver. Bom, eu tenho utilizado aqueles códigos que a gente fez, né, até então, por analogia lá com Java, que é aquele sisteminha CRUD, mexendo só na tabelinha de cidade. Eu até já apaguei ali um bocado de coisa de Java que estava misturado, já deixei só os meus códigos PHP, até para diminuir a quantidade. Estava meio poluído ali, para diminuir a quantidade. E agora eu vou fazer essa parte do formulário. Como é um pouco diferente, eu não vou fazer por analogia mais com o Java, tá? Já vou fazer direto aqui. Bom, então a gente tem que imaginar o seguinte, para a gente começar a construir isso. Quando a gente vai deixar um formulário para o usuário cadastrar, a gente vai ter dois tempos de execução, pensem comigo. Por quê? O formulário é aberto no navegador, na casa do usuário, e ele preenchendo os dados. Isso é um tempo. Aí depois que ele preencher e clicar em salvar, esses dados vão pela internet para chegar no servidor e lá um código PHP vai fazer o recebimento desses dados e vai fazer a gravação. Então são dois tempos de execução. Isso pode estar em um arquivo só? Pode. Pode estar em dois? Pode também. Depende da estratégia do programador. Eu vou fazer aqui em dois arquivos para a gente tentar, somente nessas primeiras vezes, facilitar o entendimento, tá? Eu vou fazer em arquivos separados para facilitar o entendimento. Um arquivo vai ser aquele em que o usuário preenche os dados. Vai ser um arquivo HTML com um formulário para o usuário preencher. O outro vai ser um arquivo PHP, né, que vai receber esses dados e vai enviar para o banco. O nosso arquivo PHP vai fazer algo mais ou menos igual isso aqui, ó. Pegar os dados, criar lá o objeto, passar os dados para ele, só que ao invés de passar dados estáticos, igual está aqui, né? Ele vai passar dados que ele vai receber do usuário. Bom, eu vou criar uma pasta aqui chamada visual. Tem algumas pessoas que estão dividindo, tem algumas pessoas que não estão dividindo em pastas, mas eu vou criar aqui uma pasta visual. Meu primeiro arquivo vai ser, então, form cadastro cidade. Ponto. Bom, a princípio eu vou colocar só HTML nele, tá? Pode ser que mais à frente eu precise colocar algum PHP para ver se está logado ou não, algo do tipo. Então já vou criá-lo como PHP. Porém, a princípio vai ser só código HTML, e se a gente colocasse HTML aqui, já seria o suficiente para esse caso aqui. Tá? Mas vamos colocar PHP. Um arquivo PHP ele pode conter HTML também. Beleza. Então no form cadastro, nós vamos ter uma estrutura de HTML5, igual a gente já discutiu no vídeo anterior. Aqui eu vou dizer o seguinte: cadastro de cidade, é o que vai aparecer lá em cima. E eu vou botar um H1 aqui no corpo da página também com a mesma coisa, para ser cadastro de... Beleza. Então, esse H1 vai aparecer aqui. E aí, na sequência, vou colocar um parágrafo. Encha os dados a seguir. E aí eu vou colocar os campos.
que são o meu formulário. Como que a gente faz esses campos? Aí tem tags específicas para isso. A tag que a gente coloca para ser o formulário como um todo se chama form. É isso aqui. E aqui dentro do form a gente coloca os campos. Eu vou mandar um material sobre formulários para vocês também, tá? Porque aí vocês podem consultar os tipos de campos que vocês vão precisar. Mas, de maneira geral, são 3 tags básicas para a gente fazer os campos: input, select e o text area. O input ele pode ser configurado de várias maneiras, porque ele tem um atributo chamado type, e aí a gente tem, como diz, uma variação maior. Tá? Eu posso ter o input para o usuário digitar um nome, por exemplo. Eu posso ter o input para o usuário digitar a senha, aí os caracteres não aparecem. Então eu consigo variar os inputs com base no tipo dele. Isso está lá no material. No meu caso aqui, eu vou colocar o input do tipo text. É uma caixinha de texto para o usuário digitar. E aí a gente dá um nome para ele. Esse nome, lembra que eu falei que o meu PHP vai fazer algo mais ou menos parecido com esse daqui? Só que pegando dados que ele recebeu ao invés de dados estáticos. Então, o PHP, para ele conseguir identificar esses dados, ele vai usar essa informação que eu passar aqui no name dos campos, tá? Muito importante isso. O que eu der de name aqui para os campos é a informação que eu vou utilizar para pegar esses dados lá no PHP. Vou chamar de nome cidade. E é comum dar um ID também para ele. Vou dar o mesmo aqui. A princípio nós não vamos utilizar, mas quando o nosso código ficar mais avançado, nós vamos utilizar. Beleza. Eu tenho só o F, né? Só o nome e o F no caso da cidade. Eu vou colocar uns a mais aqui só para ilustrar. Mas depois eu removo. Depois eu removo para a gente poder fazer o nosso aqui funcionar. É isso. Então eu vou colocando os campos. O F, por exemplo. Eu vou colocar mais alguns aqui. Vou colocar aqui, ó, um tipo password. Vou nem trocar os nomes não, tá? Um tipo date. Tipo date time, são vários tipos. Um tipo e-mail. E o navegador já bloqueia um pouquinho se não tiver em formato de e-mail. Tipo number. Ok, por enquanto. Bom, onde que eu encontro esse arquivo aqui? É form cadastro dentro de visual, né? Então, para eu chegar nele, eu vou aqui, ó, visual barra form ponto php. Deixa eu ver se ficou errado. Form cadastro cidade. Isso. E os nossos campos. Esse aqui. Mas como que o usuário vai saber que esse aqui é para ele digitar o nome? Como que ele vai saber? Geralmente a gente coloca umas etiquetas aqui junto. Ó. A gente chama de label. Label. Quem esse label? Esse for, a gente diz o ID do input a quem esse label se refere. Então, para o nome da cidade. Tá? E aqui é o que aparece lá. Nome da cidade. Vou fazer aqui para o AUF também. Label for. Cidade. E o que vai aparecer lá? O F. Cidade.
todos não, mas aí a gente poderia fazer as etiquetas para cada um deles. Aí eu já tenho aqui, ó. Agora o usuário sabe que essa parte aqui é isso. E dá para colocar também, não sei se você vai pegar automático, um negócio que chama placeholder. Que é o que aparece no fundo do campo. Quando não tem nada nele, quando o campo está vazio, aparece uma sombrazinha aqui com isso que a gente chama de placeholder, tá? Dá para colocar também para os inputs. Não vou colocar isso para todos os outros, não. Outra coisa, a gente poderia ter uma formatação melhor aqui, né? Por exemplo, quebrar linha ou fazer uma formatação mais bonita aqui. Eu simplesmente vou fazer uma quebra de linha aqui. Realmente a gente faz algo mais elaborado para poder ter uma formatação melhor. Beleza. Só para ilustrar, então aqui eu tenho texto, texto. Esse aqui eu acho que era de senha, aí já mostra a bolinha, né? Que é esse aqui. Esse aqui, que é de data, ele já mostra aqui e tem um botãozinho aqui de calendário para a gente escolher a data. Esse de date time aqui não mostrou nada nesse navegador. Às vezes o comportamento de um navegador para o outro muda também. Esse aqui de e-mail também não mostrou nada, mas às vezes na hora que vai gravar os dados, ele fala que o formato de e-mail está certo, então tem algum comportamento. Esse aqui de número mostrou esse aqui para aumentar ou reduzir os números e ele já não aceita digitar texto. Então, cada um tem um comportamento um pouco diferente, dependendo do tipo, mas todos são inputs, tá? Depois eu vou remover eles aqui. E os outros dois que eu não falei ainda, que é o select. Esse aqui também a gente tem que dar um nome para ele, um ID. E é aquele campo de seleção. Se eu não me engano, lá no Java chama combo box ou algo do tipo. E cada uma das coisas que vão aparecer para serem selecionadas, a gente tem que criar utilizando uma outra tag que se chama option. Então, a gente faz isso aqui, ó. Para montar uma caixa de seleção, a gente faz isso daqui. Então, eu vou ter aqui no navegador essa estrutura aqui, ó. Isso é um option, é um select, desculpa. E cada uma dessas coisinhas aqui dentro, né, que o usuário pode clicar, é uma option. E o último que eu ainda não falei é o text area, que é uma caixa de texto um pouco maior. A gente dá um nome ao ID também, e já dá para falar quantas linhas e quantas colunas ela vai aparecer. É isso aqui, geralmente para colocar comentários, colocar algum texto maior, se o nosso cadastro tiver isso. Beleza. Tem lá no slide, tá? Deixar as referências lá. Vou deixar só esses dois mesmo aqui, que é o que nós precisamos cadastrar por agora. E aí a gente tem que deixar também um botão do usuário clicar, tá? Na verdade, esse botão pode ser feito de mais de uma maneira também. Eu vou colocar bottom type submit. É uma das maneiras de fazer, mas tem outras maneiras de fazer. Dá para fazer com um input do tipo submit também. No caso do botão, tem abertura e tem o fechamento. E eu tenho que escrever aqui o que vai aparecer lá. Beleza. Então tem aqui os campos e tem o meu botão de salvar. Quando o usuário clicar aqui, o navegador vai juntar os dados que estão nesses campos em um envelopinho ou vai digitá-los aqui e vai chamar o outro arquivo que vai fazer o processamento desses dados e vai passar esses arquivos para ele através de um envelopinho fechado ou através daqui. Como assim? Vamos configurar o nosso formulário aqui, que não está totalmente configurado, não. Eu tenho que configurar o formulário, então, através de atributos do form. Ó. Através de atributos do form, eu defino para onde que esses dados vão. Para onde que esses dados vão? Eles vão para aquele arquivo lá no servidor que vai fazer o processamento e a gravação no banco.
Eu vou criar esse arquivo lá agora. Vou chamar de cadastro cidade. Ponto. PHP. Beleza. Por que eu criei no visual? Porque ele vai fazer acesso ao banco, mas também vai mostrar na tela uma mensagem dizendo se foi cadastrado com sucesso ou se não. Então, é arquivo que gera mensagem na tela, tá? Por isso que eu coloquei aqui no visual. Então, no form cadastro, que é o arquivo que vai estar aberto no navegador, na hora que o usuário preencher e clicar, o navegador vai juntar esses dados e vai mandar para esse arquivo cadastro cidade, que está lá no servidor. Esse arquivo cadastro cidade vai ter HTML e PHP. A parte PHP vai ser processada lá e o resto do HTML vai vir para ser executado aqui pelo navegador. Tá. Então, como que eu informo para esse arquivo que ele tem que mandar para o cadastro cidade? Eu escrevo aqui no action. O action, esse atributo action, serve para indicar ao navegador para onde que ele tem que mandar os dados. E aí a gente tem que colocar também o método que ele vai mandar. Os mais comuns são get e post. Qual que é a diferença? Quando eu coloco no get, nome da cidade, Joanésia, MG. Quando eu coloco no get, é salvar, ele vai passar para outro arquivo. O outro arquivo não está fazendo nada com os dados, tá? Mas como que os dados chegaram para esse arquivo? Chegaram aqui, ó, pela própria URL, tá vendo? Ó? O navegador monta o que a gente chama de query string, juntando o nome que a gente deu para os campos e o valor que está preenchido nele. O nome que a gente deu para o campo, o valor que está preenchido nele, separado por igual, né? O nome do valor e um par do outro separado por um i comercial. Então, nome cidade igual a Joanésia e o f cidade igual a mg. Isso acontece quando é método get. Os dados vão pela URL. E um outro método também que é bastante utilizado é o método post. Nesse caso, quando é método post, os dados vão também, só que eles não vão pela URL, eles vão encapsulado na mensagem que vai lá para o servidor. Qual que é a vantagem e desvantagem disso? Quando é pela URL, tem limite de tamanho, quando é pelo post, não é. Quando vai mandar arquivo, tem que ser por post, porque não dá para você mandar o arquivo inteiro por aqui. A questão de visualização, né? Quando é por aqui, o usuário vê, e quando é pelo post, o usuário não vê. Então, se for alguma coisa que é interessante o usuário ver, é melhor deixar aqui. Se for uma coisa que não é interessante o usuário ver, deixa no post. Se for algo também que é interessante de ser indexado na internet, né, é aconselhável deixar por aqui. Se for uma coisa mais restrita, deixa no post. Geralmente, cadastros assim são feitos com post, tá? Ainda não é... Não estamos falando de segurança ainda não. Um software de rede, ele pode capturar esse pacote e ver o que está escrito nele mesmo, não aparecendo aqui na URL. A questão de segurança passa por criptografia, o que não é o caso ainda. Aqui é mais a questão de organização. Mas a gente vai utilizar post, a gente não quer esses dados todos aqui na URL. Beleza, então esses dados eles vão lá para o outro arquivo quando o usuário clicar em salvar. Lá no outro arquivo, o que nós vamos fazer? Que é esse que vai receber os dados. Como ele vai gerar mensagem na tela, nós vamos botar dentro da estrutura HTML5 também. E lá foi cadastro cliente. Desculpa. Vou usar isso aqui também. Até para o usuário, né? Vai ficar parecendo que está no mesmo arquivo, mas não está, não. Para o usuário leigo, né, que não entende da programação, que não entende da interpretação dessas coisas aqui, talvez ele vai achar que está no mesmo ambiente. E isso é bom para ele. Mas, na verdade, a gente está executando arquivos diferentes. Aqui eu vou ter uma H1. Então, quando eu salvar aqui, ó, vai vir para cá. Mas é outro arquivo. Você olhar aqui em cima, ó, form cadastro cidade.
Quando ele manda salvar, é o cadastro cidade. Ou seja, eu estou acionando outro arquivo e eu passo para ele os dados. Bom, o que esse outro arquivo vai fazer com os dados? Gravar no banco. Então ele vai fazer, basicamente, aquilo que a gente fez aqui no index. Vai criar um objeto cidade, depois vai preencher os dados, depois vai criar um DAO cidade e vai mandar incluir. Vamos fazer isso. Aí já é código PHP. Bom, vou fazer um require aqui. Usando require ou require once no outro? Require once mesmo. Beleza? Eu estou dentro de visual, ponto barra subo. Aí eu desço dentro de modelo e pego cidade. Aí eu vou precisar do tal, né? Ponto barra eu subo, depois desço dentro de modelo e pego o tal cidade. E os dois, a gente vai receber os dados, nome, cidade, estou criando uma variável e estou dizendo o seguinte: essa variável vai receber o que está nesse vetor aqui, ó, chamado post, a posição, nome, cidade. O que é isso? Negócio novo aqui. Primeiro, o que é essa variável cifrão underline post? É uma variável super global que a gente chama. É uma variável que já existe no PHP e a gente não precisa preencher ela. Ela é preenchida automaticamente com os dados que chegou para esse arquivo. Então, se eu tenho uma situação em que esse formulário encaminha dados para esse arquivo cadastro cidade, na hora que esse arquivo cadastro cidade estiver executando, ele já vai ter à disposição dele um vetor preenchido com os dados. E as posições desse vetor serão esses nomes que nós demos aqui para os inputs, tá? Para os campos. Então, na posição nome cidade, vai ter o dado aqui. E o F cidade vai ter a outra parte. Então, se eu tiver várias informações, eu pego assim, tá? Eu vou até deixar um comentário aqui. Uma coisa que eu não vou fazer agora, mas que é importante fazer, é filtragem desses dados. É importante filtrar esses dados. Vocês podem me cobrar depois, se eu me esquecer, tá? Por quê? Para reduzir a chance de usuário malicioso atacar o site e também para garantir que os dados estejam no formato correto que a gente precisa. Eu não vou filtrar agora, não vou fazer nenhuma transformação neles, mas é importante fazer pelo menos uma filtragem básica de segurança, mas depois a gente fala sobre isso. Beleza, então já tem os dados prontos. Então não é dado estático que a gente já deixou aqui no próprio código. É dado que o usuário vai preencher. Eu vou ter o seguinte, vou ter que criar minha classe cidade, né? Cidade, e vou passar para ela as informações. Cidade 7. Nome, a minha variável, nome cidade, que eu recebi. Cidade 7. O F com a minha UF cidade que eu recebi. E aí eu vou criar um objeto da cidade.
E vou falar para o DAO cidade incluir o meu objeto cidade. Pode que já tem pronto lá. Bom, eu não lembro se retorna verdadeiro ou falso, vou lá conferir. O incluir está retornando verdadeiro ou falso. E está mostrando a mensagem aqui. Eu vou tirar essas mensagens daqui. Por quê? A gente tinha colocado aqui só porque a gente não tinha feito ainda a nossa pasta visual, né? Eu não lembro se no último vídeo eu tinha colocado isso lá para vocês. Mas se tivesse, podem tirar. E vou deixar a mensagem só aqui. Não fica gerando mensagem lá nas classes de modelo, não. Aqui, então, já que isso aqui retorna verdadeiro ou falso, eu posso colocar isso dentro de um if, né? Ou, se quiser, também eu posso jogar o resultado de uma variável e depois comparar essa variável. Bom, e para a gente visualizar, eu não vou usar esse index aqui mais para a gente ficar fazendo esses testes igual a gente estava fazendo não, tá? Eu já vou criar aqui, ó, no meu visual também, lista idade. Não vou fazer a programação dela agora não, tá? Só vou colocar um basiquinho aqui. Um aqui também. É isso que eu vou colocar. E aí eu vou colocar esse código aqui, ó. Então, eu vou pegar a lista e vou mostrar com isso aqui, do jeito que está aqui. No cidade. PHP. E aí, eu vou mostrar. Mesmo que já estava lá no index. Só para eu ter as minhas funcionalidades mais separadinhas agora. Então, se eu venho aqui, agora vamos fazer um teste. Tá tudo salvo. Aqui não estava salvo, não. São Paulo. Cidade cadastrada com sucesso. Se eu vim aqui em lista, cidade, eu ainda não tenho. Eu cheguei no arquivo, mas ainda não apareceu nada. Deixa eu ver. Mas também não apareceu nem mensagem de erro, né? Eu tô dentro aqui, eu acho que eu tenho que fazer isso aqui, ó. Não. Não criei o objeto, é. Determinada a mensagem de erro, né? A cidade recebe new cidade. Isso. Beleza. Tá nesse formato ainda tosco. Nós vamos mexer nele na próxima aula. Não. Uma ou duas aulas para frente nós vamos mexer nisso aqui. Então o cadastro está funcionando. E a listagem também. Só para finalizar aqui, vamos colocar um link, não vou colocar vários, não. Vou colocar só um linkzinho para vocês começarem a perceber a questão da linkagem das páginas. Lá no form cadastro, a gente vai para o cadastro automaticamente quando a gente clica aqui no salvar, né? Depois que a gente cadastra,
depois que a gente cadastra aqui, a gente, fora do PHP, tá? A gente pode fazer o seguinte, colocar aqui um link, ó, pro listagem. Mesma pasta, tá? Então, lista cidade.php. E aí eu vou colocar aqui, ó, listagem das... Ou ver lista. Vou colocar qualquer coisa. Vou colocar aqui também uma AR, que é uma linhazinha. Gosto de colocar ele em alguns lugares. O que a gente tem agora? A gente vai cadastrar a cidade. E aí lá no cadastro já vou ter aqui um link, ó, para eu ver a lista. E a linha que eu pus aqui também, que é o HR. Ver lista. E aí na lista está assim, tá? Aí vocês podem tentar fazer aí com o de vocês. E se der problema, vocês me avisem. Tranquilo? Então é isso. Vou finalizar aqui.